Jó, capítulo 6. Jó justifica as suas queixas. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva, ou beberá o boi junto ao seu pasto, ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura a minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo o auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos alevosamente me tratam como um ribeiro, como uma torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor se desfazem, em que se aquentando desaparecem do seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado, e chegando ali se confundem. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu: dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes? Ou livrai-me das mãos do opressor? Ou redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Quão fortes são as palavras da boa razão, mas que censura a vossa arguição. Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como o vento? Mas antes lançais sortes sobre o órfão e especulais com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai sim, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Jó, capítulo 7. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me voltar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó, a minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu porventura o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu:
consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois a vaidade são os meus dias. Que é o homem, para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites e cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás até que engula minha saliva? Se peguei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que me não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e não estarei lá. Jó, capítulo 8. Bildade refuta as palavras de Jó e justifica a Deus. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles e não te falarão, e do seu coração não tirarão razões? Porventura sobe o junco sem lodo, ou cresce a espanada sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não cortada, todavia, antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança fica frustrada e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa e ela não se terá firme. Ampará-la-á e ela não ficará em pé. Está sumarento antes que venha o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal atenta. Desaparecendo ele do seu lugar, negá-lo-á este, dizendo: Nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão aos malfeitores. Até que de riso te encha a boca e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Jó, capítulo 9. Jó confessa a justiça de Deus e pede alívio para sua miséria. Então Jó respondeu e disse: Na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz. Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que no seu furor as transtorna. O que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol e ele não sai, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que faz a Ursa e o Órion e o Sete Estrelo e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Eis que arrebata a presa. Quem lhe a fará restituir? Quem lhe dirá: que fazes? Deus não revogará a sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos.
quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia, mas antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz, porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é forte, e quanto ao juízo, quem me citará contra ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio, matando o açoite de repente, então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos do ímpio, ele cobre o rosto dos juízes, se não é ele, quem é logo? E os meus dias são mais velozes do que um correio, fugiram e nunca viram o bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança à comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me não terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e os meus próprios vestidos me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não o temerei, porque assim não restou em mim.